Olá, sou a professora Cláudia Barbosa, estou aqui para continuar o trabalho. Hoje nós conversaremos sobre o final do primeiro tópico do edital organizado pela Fundação Getúlio Vargas para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, compromisso de todos nós, focarmos. É com foco, gente, é com ação que nós conseguiremos alcançar nossos sonhos. Mais uma vez, quero dar os parabéns para vocês que se comprometeram, de fato, a aprender essa língua portuguesa e vencer essa barreira chamada FGV. Acredito verdadeiramente que quem faz a diferença acredita na possibilidade. No comum, as pessoas que não têm fé, que não acreditam no seu potencial, são pessoas que ficam assim. Preste atenção, não vou me esforçar. Hoje, domingo, não vou estudar. Ah, é muito sacrifício e eu sei que eu não tenho chance. Quem pensa assim realmente não entendeu essa linda mensagem. Vamos relembrar? Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o seu sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho. Dalai Lama. E aí? Nós conversamos sobre esse pensamento em um determinado encontro. E eu quero que vocês sempre lembrem que este pensamento faz diferença na vida de muitos. Legal? Ok, professor, o que nós vamos conversar hoje? Primeiro eu quero deixar vocês antenados com o que nós já vimos, né? Porque organização faz diferença, meu aluno. Muita informação causa desorganização. Então, a minha preocupação é passar pelo edital da melhor forma possível, mas deixando você ciente das etapas. Nós estamos exatamente no primeiro tópico do edital de vocês. Elementos de construção do texto e seu sentido. O que está em vermelho nós já conversamos. Falamos sobre gênero do texto, literário e não literário. Falamos sobre narrativa. Hoje nós vamos fechar esse primeiro momento, porque logo após vem a bateria de exercícios. Então eu começarei falando sobre tipo de texto descritivo, argumentativo, e vamos fechar esse material com as primeiras reflexões sobre interpretação e organização interna. Primeiras, professora, porque haverá mais informações o tempo todo. Quando se fala de texto, de organização interna, gente, se fala da banca FGV. Então, essa aula, ela é organizada para hoje, mas esse tópico vai nos acompanhar durante todo o processo, ok? Durante todo o processo. Então, avançando, o que nós teremos agora? Como eu sempre gosto, né? Eu quero que vocês entendam que sem foco e sem ação não adianta a contribuição da professora Cláudia. Eu preciso que você foque. Cláudia, são tantas distrações, eu sei, nós já conversamos sobre isto. Eu tenho plena consciência que as distrações são muitas, mas você precisa focar. A dia, hora, horário, né? Para que você possa voltar para o mundo real. Isso quer dizer o quê, professora? Meu aluno, enquanto essa prova não acontecer, eu, no seu lugar, daria foco total. Porque eu acredito muito, eu levo isso muito a sério, que onde se foca, se expande. Você sabe o que significa a palavra focar? É direcionar a sorte. Por isso que muitos falam que o foco define a sorte. O foco, a imersão faz com que você descubra a sua verdadeira possibilidade. A sua competência é ilimitável. Mas ter foco sem ação, de pouco adianta. O que é foco sem ação? É você, por exemplo, estar assistindo esta aula com atenção dirigida. Vou acompanhar cada palavra da professora Cláudia. Eu vou ficar muito atento a tudo que ela falar. Ok. É uma forma de estabelecer diálogo com o nosso material. É uma forma de ler da professora Cláudia, ler verdadeiramente os conceitos. Mas se quando a aula terminar, você nada fizer,
do que vai ter valido. Então, foco sem ação é trabalho feito pela metade. É importante que você se comprometa nesta aula, entendendo os conceitos, desafiando-se. Aula terminou, é onde você merece estar. Onde, Cláudia? Dentro do seu próprio mundo cognitivo. Quando a aula da professora termina, é quando começa o momento mais importante. Agora é com você. Entre em campo e jogue verdadeiramente. Então, a ação faz diferença. Eu busco sempre orientar vocês com relação a métodos, né? Qual é o melhor método de estudo, professora Cláudia? O melhor método de estudo é aquele que funciona para você. Qual é o método que funciona para você? Online? Qual é o método que funciona para você? Transcrever? Qual é o método que funciona para você? Questionário? O melhor método é aquele que ajuda você a performar. Agora, independente da estratégia usada, uma é comum. Qual é comum? Vou falar com muita clareza. O que você não pode deixar de fazer é exercício. Isto é indispensável para você conseguir vencer a banca FGV. Você precisa treinar em campo e treinar com os inimigos. Você precisa treinar os enunciados e as questões elaboradas pela FGV. Se você fizer isso, meu aluno, é impossível. Onde há foco, fé e ação, treino certo, estratégia correta, você sabe que você vai conseguir. Eu já falei para você que eu levo muita fé. E eu quero que você leia essa reflexão que eu preparei. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Eu sei perfeitamente que para alguns alunos não está fácil. Eu sei perfeitamente que a vida não está fácil. Mas não esteve fácil também para aqueles que conseguiram aprovação. Há momentos que Deus nos coloca grandes desafios, exatamente para fazer com que nós entendamos que nós somos grandes. Nascemos para o grande, nascemos para realizar grandes sonhos. E eu quero começar a aula de hoje falando exatamente para você. Coloque fé no processo. Acredite na sua vitória. Eu nada poderei fazer se você não acreditar nessa possibilidade. É com muito, muito prazer que eu dedico esse tempo para você. É com muito carinho que eu preparo essas aulas com muita responsabilidade. Mas passar em concurso público, hoje, mais do que nunca, não é uma tarefa fácil. Para quem não se compromete. A contrapartida ficou muito mais fácil para aqueles alunos já maduros emocionalmente, que possuem estratégia, que entende que há uma diferença entre ser um aluno estratégico e ser um aluno esforçado. Eu já falei que o aluno estratégico, ele encurta caminhos, ele toma ações medidas, né, pela lógica. O aluno esforçado é aquele que faz muitas vezes a mesma coisa. E o aluno estratégico é aquele que faz muito de coisas diferentes, ou faz pouco de ações assertivas, ele avança. Então, a primeira coisa, professora, eu sei o que eu quero. Se você sabe o que você quer, eu quero que você pense um pouquinho nessa reflexão. Preste atenção nesse texto. Você não precisa ser o melhor, você só precisa dar o melhor de si. Se você der o melhor de si, coisas mágicas, coisas fantásticas vão acontecendo. Exatamente porque existe uma lógica. Se meu aluno acredita, é estratégico, estuda, vai acontecer. É exatamente assim. Então, eu preciso, simplesmente, repetir todas as horas. Eu posso e eu vou. Eu posso e eu vou. A Cláudia quer, a Cláudia coloca fé, mas a Cláudia não vai, no dia da prova, executar essa ação. Então, eu preciso mesmo que você, meu aluno, acredite. E eu tenho plena consciência que é questão de tempo. Quanto mais você colocar fé no processo, mais você se envolve com a história. E o envolvimento faz mágicas acontecerem. Vamos começar? Vamos para um segundo momento desse nosso encontro? Agora eu quero conversar sobre esse edital que muito respeito. Trago para vocês mais um tipo textual. Mas antes, vamos fazer uma rápida revisãozinha?
Vamos parar e refletir um pouquinho sobre tipologia textual. Nós já vimos que há uma diferença entre gênero e tipo. Gênero se ancora, se apoia nos tipos, o que faz os tipos ser uma produção maior. E existem 6 tipos de textos, pelo menos são os mais cobrados em prova. E 3 deles mandam em produções nos concursos públicos. Quais são os 3 tipos textuais mais cobrados? Narração, assunto que nós já vimos, descrição e argumentação, também chamada de dissertação, ok? Vamos ver todos selecionados, textos esses que caem muito na prova da FGV. Mas eu quero que vocês entendam que a compreensão da estrutura de cada um desses tipos textuais, essa compreensão que vai fazer com que você acerte a questão da prova. Vimos que a narrativa é o contar de uma história. Mas não basta entender que narração é contar uma história. É importante lembrar desses elementos que constituem esse segmento. Nós vimos que uma narrativa, uma história, ela apresenta o quê? Apresenta personagens. Vimos também que esses personagens, eles desenvolvem ações, que essas ações acontecem em um determinado espaço, acontecem também em um determinado tempo, de uma determinada maneira e por um determinado motivo. Tudo isto compõe um enredo. Vimos que a principal característica de uma narrativa é essa sequência, essa evolução na linha cronológica, exatamente sequência esta sustentada pela lógica do enredo. Não podemos esquecer que existem narradores, tipos de narração. Então, a narração pode ser feita por um narrador observador, vocês lembram disso? Um narrador personagem, um narrador onisciente, aquele que tudo sabe. Vimos também que este narrador, ora, quando o personagem, ele assume com seu próprio discurso o relato, mas aquela personagem pode não ser o narrador. E neste momento, o narrador pode falar pela personagem. Vocês lembram de tipos discursivos? É nesse momento também. Quando a banca cobrar tipos de discursos, a banca coloca você, candidato, dentro da tipologia narração. Então, professor, o que se aprende mesmo em tipo de discurso? Que o discurso pode ser direto, indireto ou indireto livre. Então, mais uma vez, existe o narrador pode ser observador, ele está de fora, vendo, observando as personagens, desenvolvendo lá o enredo. Esse narrador pode ser personagem, ele está dentro da narrativa, faz parte da história. O narrador pode ser onisciente, está de fora, e esse narrador tudo sabe, ele sabe até o que a personagem está pensando, ele sabe, inclusive, o final da história, final esse que nem a personagem sabe ainda, ok? Discurso já é um outro conteúdo que a banca vai cobrar também nessa tipologia. A personagem não tem de falar, gente? Então, essa fala pode ser sustentada pelo próprio personagem. Quando o próprio personagem fala, o que nós aprendemos? Que quando o próprio personagem fala, o discurso é classificado como direto. E aí existem algumas características. Primeira pessoa, os verbos dicentes, mas o personagem pode não falar e delegar essa ação a um narrador. Uai, Cláudia, pode? Pode. Nesse momento, o narrador, ele é que vai falar pela personagem. É nesse exato momento que surge o discurso indireto. Indireto porque a personagem, ela prepara uma procuração com seus plenos poderes e entrega na mão do narrador. E o narrador fala pela personagem. Há algumas características. Agora, vai se trabalhar com a terceira pessoa. Os verbos dicentes vão surgir, mas seguidos da conjunção integrante. A Cláudia disse que, a Cláudia disse isto. Beleza? Ok, Cláudia. E o tal discurso indireto livre? Sim, esse é o mais complexo, né?
Este não apresentará algumas colas visuais. Com relação à pontuação, o discurso direto apresenta 2 pontos, o travessão, as aspas. Então, essa cola visual já facilita muito. O aluno já olha e já fala, isso está me parecendo discurso direto. E quando analisa com mais calma, é de fato discurso direto. O indireto, ele não traz travessão, ele não traz aspas, não é comum, porque são marcas de transferência de voz. Agora, no indireto livre, não haverá nenhuma cola visual. Se você não prestar atenção, você pode errar, porque a fala da personagem se mistura com a fala do narrador. Muitas das vezes o narrador, ele relata lembranças da personagem. Então, precisamos da atenção dobrada no indireto livre. Tudo isso nós vimos no último encontro. Vimos também que esse tempo da narrativa pode ser um tempo cronológico, criado pelo homem, o tempo real, ou o tempo psicológico, que é o tempo da lembrança. Da mesma forma, vimos que o espaço também pode ser um espaço físico ou um espaço psicológico. Quando eu falo coração de mãe, é um espaço que não é físico, é um espaço psicológico. E aí, professora, a narrativa é tendência da minha prova? Preciso estudar aquelas dicas todas, as estruturas todas? Sim, narrativa vai estar na sua prova. Se você perguntou, esperando que a professora falasse, não, narrativa não é uma tipologia quente, não vai receber essa informação. Narrativa vai estar na sua prova com toda certeza. Vamos falar agora da descrição. O que é um texto descritivo? Antes de nós pensarmos nos conceitos, nas características, vamos pensar na função. Imaginemos que você precisa explicar a alguém um local. Essa pessoa nunca foi a esse local, mas você precisa que essa pessoa chegue a esse local. Você vai dar algumas informações. Um mapa, algumas características locativas, para que essa pessoa entenda que ela tem de ir nesta casa rosa que fica nesta rua. Esta casa rosa possui 2 andares. Esta casa rosa possui este número. Você está dando o quê? Algumas informações que vão ajudar a essa pessoa a chegar a esse local. Da mesma forma, quando você quer que alguém encontre uma pessoa, mas essa pessoa com quem você está falando nunca viu esse ser que você quer que ela encontre. O que você faz? Você apresenta características físicas para que a pessoa que tem a missão de encontrar esse elemento incógnito consiga encontrar esse elemento com maior facilidade. Em resumo, meu aluno, a função prioritária de um texto descritivo é auxiliar alguém a identificar um lugar, uma pessoa, um objeto. O texto descritivo, no comum, ele surge dentro de um outro. A coisa mais rara do mundo é um texto descritivo puro. No comum, o texto descritivo, ele acontece dentro de narração, ele acontece dentro de dissertação. De qualquer forma, o texto descritivo, ele está para uma fotografia, assim como o texto narrativo está para um filme. Você consegue entender isso? A narrativa, analisada por um filme, faz com que você imagine logo ações. Se você associar a descrição à fotografia, você vai observar que a fotografia não possui avanço na linha cronológica. Então, memorize isso porque vai ajudar. Vamos para um conceito. Descritivo tem o objetivo de relatar características de acontecimento, lugar, pessoa ou objeto. Por esse motivo, um texto descritivo é rico em adjetivos que transmitem ou descrevem imagens por meio de percepção do emissor. Ok, professora, é fundamental memorizar que o texto descritivo ele se faz com
ênfase no adjetivo, sim, é muito importante. Vamos deixar isso claro. Há questões que cobram classes gramaticais predominantes nas tipologias textuais. Se o texto narrativo traz como marca principal essa evolução no tempo, nós vamos eleger como classes gramaticais importantes aquelas que garantem a evolução no tempo. Então, a primeira, verbo. Verbo é classe gramatical preponderante, porque o verbo é classe gramatical que nasce para dinamizar. Da mesma forma, o advérbio. Você consegue entender o poder do advérbio? Ontem, hoje, amanhã. Repare que você consegue viajar na linha do tempo sem sair do lugar. Os advérbios também são classes gramaticais poderosas dentro da tipologia narrativa. Tratando-se de descrição, a classe gramatical principal é o adjetivo. Mas, pelo amor de Deus, o adjetivo não vive sem o substantivo. Onde vai a corda, vai a caçamba. Até aqui estamos juntos? Beleza? Então, se eu falo que algo é rosa, esse algo vai ser um substantivo. Cadeira rosa, quadro vermelho. Mas são os adjetivos que vão ajudar na finalidade. Quando eu falo homem, homem é substantivo, mas não ajudou muito. Eu preciso falar que esse homem é alto, é magro, é gordo, é loiro, é moreno. São os adjetivos que vão criando o que? Um filtro. Vão selecionando e vão auxiliando o objetivo final de um texto descritivo, que é levar alguém a algum lugar, a algum objeto, da melhor forma possível, com maior assertividade. Legal? Alguns exemplos, professor, alguns exemplos, nós temos o currículo, é um texto descritivo, a biografia, a autobiografia, cardápios de restaurantes, classificados, o próprio retrato falado. Exatamente. O retrato falado, que ajuda tanto na investigação, é um texto descritivo. Ok, professora, já entendi esse texto descritivo. É mesmo? Então, chega o grande momento. Agora nós falaremos do texto mais cobrado nos concursos públicos. No concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, não caiu produção de dissertação. Os candidatos ficaram aliviados. Uau, ainda bem que eu não vou ter de fazer dissertação. É verdade, você não precisará produzir uma dissertação, mas você deverá estudar as características de uma dissertação, o reconhecimento da estrutura interna, porque o edital explicitou isso. Então, você não vai produzir uma dissertação, mas você vai responder questões objetivas sobre as técnicas da dissertação. Por isso que vamos dobrar as atenções. A aula de hoje, ela tem por objetivo apresentar as tipologias, compartilhando com vocês o material que sustenta toda a base conceitual. Mas é claro que de hoje até o final do curso eu vou voltar, eu vou ratificar, eu vou agregar informações todas para vocês melhor entenderem esses textos, ok? Legal, professor. E o que é um texto argumentativo? Vamos para um conceito? O texto argumentativo, além de discutir e informar, defende uma tese, uma opinião pessoal, tendo como finalidade principal o convencimento do leitor. Então, parei tudo. Professora, o texto argumentativo, ele apresenta o quê? Uma tese. Porque é exatamente essa tese que vai ser o objeto de defesa. Então, quando eu argumento, eu busco convencer alguém sobre o meu ponto de vista. Então, eu apresento o meu argumento, eu apresento a minha tese e faço com que você pense igual a mim. Ok, Cláudia, qual é a diferença do texto argumentativo para o texto narrativo? Imensa diferença. A narração não apresenta tese, a narração não busca convencimento, a narração busca informar, entreter.
Da mesma forma que a argumentação não tem nada a ver com a descrição. A descrição não apresenta tese, a intenção não é convencer ninguém, a intenção é fazer com que você reconheça lugares, pessoas, objetos, sentimentos da forma mais clara possível. Agora, a argumentação não. A argumentação é um texto com um objetivo bem claro, convencimento. Agora, cuidado. A dissertação argumentativa, ela apresenta diferenças com relação à dissertação expositiva. Quando na prova aparecer a palavra argumentativo, é a dissertação. Quando na prova aparecer a palavra expositivo, é a dissertação. Então, dissertar é defender um ponto de vista. Esse ponto de vista é a sua tese. Professora, como eu defendo o meu ponto de vista? Como eu defendo essa tese? Você defende tese por meio dos argumentos. Uai, e o que são argumentos? Argumentos são as minhas armas. Argumentos são os meus objetos, são os meus conceitos. Os argumentos são armas que eu vou usar para fazer com que você concorde com a minha posição. E aí, quem apresentar o melhor argumento, vence essa lide, vence essa batalha cognitiva. Beleza? Então, cuidado. Argumentativo ou expositivo, essa subclassificação faz parte de um tipo textual, dissertação. Feito? Então, vamos continuar. Já sei, professora, que esse tipo dissertativo, ele apresenta estrutura. Sim, ele apresenta estrutura. Para persuadi-lo, no caso, o meu interlocutor, o autor se utiliza de modalizadores e operadores argumentativos, construindo fundamentação para seus argumentos por via de relações lógicas organizadas numa estrutura argumentativa progressiva. Ok, vamos conversar sobre isto. Busco persuadir, busco convencer por meio de modalizadores ou operadores argumentativos. Vamos conversar sobre isso? Vamos, vai haver um momento que eu vou conversar com vocês sobre essas palavras, né? Modalizadores são palavras que já mostram juízos de valores, né? Se eu comunico a vocês, infelizmente, o Botafogo perdeu. Repare que eu já apresentei uma palavra que faz com que você descubra se eu estou feliz ou não com a derrota do Botafogo. Quando eu falei infelizmente, olha o seu pensamento. A Cláudia deve ser botafoguense ou a Cláudia gostaria que o Botafogo tivesse vencido? Essa palavra que fez com que você chegasse a um sentimento é considerado um modalizador. Da mesma forma, temos operadores argumentativos, as conjunções. Então, não podemos negligenciar com essas palavras, porque elas vão dar o quê? O perfil de um texto dissertativo. Há pouco eu falei para vocês qual é a classe gramatical predominante da descrição. O adjetivo. Um texto com muitos adjetivos, claro que é um texto que está preocupado com a descrição. Da mesma forma, eu falei para vocês quais são as classes gramaticais mais importantes para um texto narrativo: o verbo e o advérbio. E qual é, professora, a classe gramatical mais importante para a dissertação? As conjunções. Porque as conjunções, elas carregam valores semânticos que, se você não usar com assertividade, você pode jogar no lixo todo o conhecimento apresentado antes. Basta você defender uma tese e, ao mudar de parágrafo, você iniciar esse com uma conjunção adversativa. Você acaba de comunicar ao leitor que tudo que você falou antes não importa mais. Então, esses articuladores, sem sombra de dúvida, eles são fundamentais para entendermos uma dissertação. Beleza? Vamos avançar. Professora, o que mais eu tenho de saber? Vamos compartilhar aqui mais informações. O texto dissertativo argumentativo é caracterizado
pela defesa de um determinado ponto de vista. A estrutura é composta por 3 partes: apresentação, desenvolvimento e conclusão. Ok, já estou dentro da produção textual, professora? Sim, você está exatamente dentro da produção textual. Então, o texto dissertativo, ele, por ser uma redação oficial, ele se comporta de forma diferente da narração. A narração, meu aluno, liberdade total. Eu posso trabalhar com parágrafos sem exigências de início, meio e fim desta forma. Qual forma? Uma dissertação padrão, ela apresenta introdução. Nessa introdução, nós deveremos ter como padrão a apresentação do ponto de vista, nome técnico, tese. Essa tese, no comum, aparece lá no tópico frasal, que é o primeiro período que compõe um parágrafo. Depois da apresentação da tese, devemos apresentar os argumentos. Esses argumentos são recursos que eu vou usar para provar a minha tese, para provar a você que a minha posição, o meu ponto de vista, se não é o melhor, é um dos melhores. Então, existe uma organização interna. Logo, existem outras formas para se elaborar essa introdução, mas o padrão é tese mais argumentos. Ok. Deve o candidato, nesse primeiro parágrafo, chamado de introdução, já começar a fundamentar? Não, porque a fundamentação ela ocorrerá em um outro momento da dissertação, momento esse chamado de desenvolvimento. No desenvolvimento é o momento onde o candidato vai fundamentar a sua tese. Como que eu fundamento, professor? Através dos argumentos. Lembre-se de que na introdução você apresentou. No desenvolvimento, você vai começar a dar o show. Então, na introdução, é como se eu falasse assim para o leitor. Leitor, a minha posição é esta, ponto de vista. E para provar a você que eu estou certa ou certo, eu vou usar argumento 1, argumento 2, argumento 3. Eu vou usar arma 1, arma 2, arma 3. Você só comunica o leitor. Já no desenvolvimento, o leitor já está observando o show, porque é neste momento que você vai apresentar primeiro argumento, fundamentando, você vai usar. Na introdução você apresenta e no desenvolvimento você usa. Então você vai usar o argumento 1 dentro de um parágrafo isolado. Mudei de argumento, mudou de parágrafo, vai para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Vai usar mais um argumento, você vai mudar de parágrafo e vai fundamentar. Terminei, professora. Já fundamentei, usei aqueles 3 argumentos que eu apresentei na introdução. Agora você chegou à última parte de uma dissertação, chamada de conclusão. E o que deve acontecer na conclusão? O nome já diz, meu aluno, você vai fechar o raciocínio. Eu abro raciocínio, desenvolvo o raciocínio e fecho o raciocínio. A conclusão é o espaço para o dissertador, para o professor, para a pessoa que foi líder naquele conteúdo, que apresentou todo o trabalho, trazer o leitor para o seu lado. Então, na conclusão, tecnicamente, o candidato deverá ratificar a tese. O que é ratificar a tese, professora? Confirmar lá a tese que você apresentou. Depois de ter apresentado essa confirmação da tese, é interessante você sugestionar, né? Contribuir. Acabou de contribuir, você fechou o documento. Então, a argumentação é um texto onde você defende seu ponto de vista. Esse texto apresenta uma estrutura engessada. É necessário, primeiro, introdução, depois, desenvolvimento e, por último, conclusão. Se eu elaborar uma dissertação sem conclusão, professora, você zera. Se eu apresentar uma dissertação sem introdução, professora, você zera. Posso esquecer o desenvolvimento? Poder pode, mas você zera.
Simplesmente porque a dissertação, diferente das duas primeiras tipologias ensinadas, a narração e a descrição, a dissertação é um documento oficial, meu aluno. No seu oficial, existem regras que deverão ser obedecidas. A dissertação é tão oficial quanto um parecer, quanto uma sentença, documentos também que devem ser elaborados obedecendo uma lista de regras. Até aqui, ok? Beleza? Vamos continuar. Exemplos de textos dissertativos: artigos de opinião, abaixo-assinados, manifestos, sermãos. Repare que a opinião ela vai estar presente sempre. Ok, professora, já entendi esse texto argumentativo. E o que é um texto expositivo? Primeiro, precisamos lembrar que expositivo é dissertação, ok? Então, a dissertação ela pode se classificar de duas maneiras. A dissertação pode ser argumentativa, elaborada, baseada na opinião do dono da caneta, sou eu que coloco a minha cara a tapa, legal? Ou a dissertação pode ser expositiva, como o próprio nome já nos induz, você vai expor opiniões de outras pessoas. Não entendi, professora. O texto expositivo, meu aluno, ele não apresenta uma tese, porque a tese é sua opinião. A tese é o seu ponto de vista. O texto expositivo buscará o trabalho conceitual. Há candidatos que confundem demais o texto argumentativo com expositivo. Apesar de ser dissertação, o texto expositivo não milita em causa própria. Então, preste atenção no conceito e verifique se você compreende. A finalidade essencial de um texto expositivo é trazer conceitos, discutir um assunto de maneira impessoal e objetiva, ou seja, sem defesa clara de uma opinião. Então, já quero aqui pedir para você marcar, destacar aí diferenças entre o texto argumentativo e o expositivo. Você observou que o texto expositivo, ele apresenta uma discussão, a discussão do assunto, de maneira impessoal? Pois bem, o texto argumentativo, ele já apresenta todo o processo de maneira pessoal. Por isso, usamos a primeira pessoa do plural. Professora, eu posso usar a primeira pessoa do singular produzindo um texto dissertativo? Não. Como eu falei, a dissertação é um documento oficial. Não devemos usar a primeira pessoa do singular. Eu acho, eu decido. Não. No comum, usamos a pessoa da impessoalidade, que é a terceira, ou a pessoa do meio termo, que é a primeira do plural. Ok? De qualquer feita, mesmo usando a terceira pessoa, nós sabemos que você está militando em causa própria, você está defendendo o seu ponto de vista. No texto expositivo, não há ponto de vista, não há tese, porque a defesa é impessoal. Outra diferença, o texto argumentativo, ele é subjetivo, exatamente porque é a sua opinião, mas o texto expositivo é objetivo, porque você vai usar raciocínio de uma outra pessoa para ganhar essa lide, ganhar essa briga. Cuidado com essa diferença. Eu já vi muita gente errando quando a banca pedia para marcar essa objetividade ou subjetividade. O candidato pensa que por ser dissertação é sempre subjetivo. Não. A dissertação argumentativa, sim, ela é subjetiva, mas a dissertação expositiva, não. A dissertação expositiva, ela é objetiva. Professora, explique isso melhor para não ficar nenhuma dúvida. Ok, vamos continuar. Não há defesa de tese, apenas exposição clara e atemporal de ideias. Disse
que o autor é impessoal e o leitor é universal. O autor explana o que sabe de forma neutra e permite que o leitor forme sua própria opinião. Ficou melhor para você? Então, mais uma vez, não há defesa de tese. O autor, ele posiciona-se com uma defesa de ideias de outras pessoas. Por isso que o autor é impessoal. E o leitor não é um leitor escolhido, não é um grupo específico. Ele defende um conceito, logo o leitor é considerado um leitor universal. Não é uma defesa de uma opinião. Então, o texto dissertativo, ele vai defender um ponto de vista quando argumentativo. Pode ocorrer que a opinião do autor transpareça pelo sentido dos modalizadores, que são marcas linguísticas de opinião, mas não é seu objetivo primário criar debate e convencer leitor. Cuidado com essa conceituação. Um texto dissertativo expositivo tem a função de expor determinada ideia, utilizando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. Com isto, meu aluno, a qual conclusão chegamos? O texto expositivo, ele defende um conceito, mas ele não defende o seu ponto de vista. Ele traz voz de autoridade para dar força à produção textual. Por exemplo, se eu quero dissertar sobre a violência no Rio, eu não vou opinar, eu vou trazer dados estatísticos. Quando eu trago dados estatísticos para provar que o Rio de Janeiro está muito violento, essa dissertação é considerada expositiva porque não é a minha opinião, é uma voz de autoridade. Por isso que é impessoal, por isso que o texto é objetivo. Ninguém vai discutir com um dado estatístico, ninguém vai discutir com uma jurisprudência, ninguém vai discutir com uma lei. Isso quer dizer o quê, professora? Que a dissertação expositiva, ela é mais poderosa que a dissertação argumentativa. Na dissertação argumentativa, é a sua opinião, é uma defesa pessoal, é uma leitura subjetiva. Já a dissertação expositiva, você é impessoal, você defende uma ideia através de argumentos, não de fatos, de informações que estão provadas. O leitor universal já se identifica sem questionar o seu trabalho. Se você trouxe um dado estatístico, não é a Cláudia, e sim um dado estatístico fruto de uma pesquisa, ok? Vamos voltar a falar sobre isto, sim. Eu só achei que vocês mereciam uma atenção maior para esse tipo de produção textual, porque a FGV gosta, gente, a FGV trabalha essa diferença entre argumentação e exposição, ok? Mas vamos que há mais para compartilhar. Professora, vou ler, vou treinar, vou ficar bom nesse conteúdo, eu tenho certeza. Mande exemplos de textos expositivos, jornais, enciclopédias, resumos escolares, verbetes de dicionários, todos os conceitos que não vamos discutir, porque está tudo posto, está tudo bem. E agora? Agora chega o texto injuntivo. Não vamos confundir com instrucional. Muitos confundem, mas hoje isso vai ser resolvido. O texto injuntivo e o texto instrucional fazem parte do pacote tipologia textual. Vocês estão anotando? Tranquilo? Ok, vamos agora, passo a passo, anotarmos, memorizarmos o que precisamos verdadeiramente memorizar. Vocês pediram, professora, espreme a laranja, entregue só o suco, joga o bagaço fora, é o que eu estou fazendo. Mas qual vai ser o acabamento do nosso trabalho? O acabamento, exercícios. Quando eu trouxer as questões elaboradas pela FGV, vocês vão entender a dimensão, vão entender
como aqueles caras, né, que elaboram as questões, eles pensam esses conceitos. E o melhor, vocês vão treinar e vão ficar peritos. Porque a perícia, gente, é fruto de treinamento. Um treinamento estratégico, um treinamento consciente. Ninguém nasce sabendo. Então, pelo amor de Deus, se você desejar ser perito nesse assunto, é com você. É mega possível. Você já está no caminho certo. Então, vamos nós? Professora, quando que um texto é injuntivo? Também conhecido como texto instrucional, trata-se de um dos gêneros textuais, caracterizados por indicar uma ordem de maneira que o emissor busca persuadir e orientar o receptor, que é o interlocutor. Por ser motivo, esses textos geralmente possuem um ou mais verbos no imperativo. Atenção! Exemplos: receitas culinárias, manuais de instruções, bula de remédio, elucidando agora. Ok, professora, quando que um texto é injuntivo mesmo? Para você anotar aí do lado, resumão, quando ensina alguém a fazer algo. Ponto final. Um texto é injuntivo quando ele vai dando comandos, por isso que o verbo no imperativo é uma característica. Receita de bolo, gente, uma receita culinária. Em que consiste? Em que consiste? Em ensinar alguém a preparar esse bolo. Então, o texto injuntivo é aquele que vai dando comandos. No dia da prova, o meu aluno tem de lembrar disto. O texto injuntivo é aquele que vai dando os comandos. Logo, um exemplo que eu vou levar para a prova é um manual de instrução, por exemplo. Posso confundir com esta tipologia textual, o prescritivo? Não. Então, vamos alinhar. O injuntivo, também chamado de instrucional, e o nome já induz, não induz? Instrucional, porque vai dando instruções. Esse tipo de texto traz um ponto em comum com o prescritivo. E é por causa desse ponto em comum que a galera erra. Qual é o ponto em comum? O prescritivo também ensina como devemos fazer algo. Só que o injuntivo, você não é obrigado a fazer daquela maneira. E o prescritivo, você é obrigado a fazer de determinada maneira. Prescritivo, esse tipo de texto busca instruir o leitor com relação a um procedimento, exigindo que o leitor proceda de determinada maneira. Um texto prescritivo não permite a liberdade de atuação do leitor. A linguagem utilizada simples e objetiva. Ok, professora, o resumão, o que eu preciso memorizar. O injuntivo e o prescritivo são modelos textuais que ensinam as pessoas como proceder, como fazer algo. Mas o injuntivo, também chamado de instrucional, não há o rigor. Receita de bolo, usar 2 ovos. Não, eu vou usar 3 ovos. Eu não vou ser presa porque eu usei 3 ovos. Não há um rigor. E olha, o bolo pode ficar até melhor. O prescritivo, não. A sentença, por acaso. Você pode mudar? Não pode. Pensão alimentícia, você pode mudar? Não, não pode. Então, existem alguns procedimentos onde você, leitor, não terá liberdade de mudança. Desta forma, eu acho que fica bem didático e você consegue entender o que há de relevante no texto prescritivo. E os exemplos, professora? Está em tela. Edital de concursos públicos, leis, cláusulas contratuais, regras de trânsito, Constituição, Código. Imaginem só. Meu aluno decide mudar o edital do concurso dele. Peraí. Esse edital elaborado pela FGV, na disciplina Língua Portuguesa, está muito pesado esse edital. Eu vou retirar o primeiro tópico, elementos textuais,
Vou retirar também o segundo tópico, semântica. Vou aproveitar, vou retirar morfologia, vou deixar só sintaxe. Você pode? Não, não pode. Porque o edital de concurso público é um modelo de texto prescritivo, onde você não tem liberdade de alteração, mas tem de execução. Ficou claro isso? Acho que ficou claro, né? Ok, professora, vamos avançar, porque tipologia textual dominado. Muito bem, agora vamos falar sobre interpretação e organização interna. Interpretação e organização interna é um assunto infinito. Desde o primeiro contato que eu tive com você, meu aluno, eu já estava falando sobre interpretação e organização interna. A nossa última aula vai continuar falando sobre interpretação e organização interna. Nós vamos hoje alinharmos um pouco do que é esse texto e do que é interpretar. E essa organização interna nós vamos ter em todos os encontros. Há muito a falar sobre uma organização interna de um texto. Mas o desafio que eu coloco agora para você é: o que é interpretar? A banca deixa claro isso no edital. Ela vai cobrar interpretação. Mas ela não deixou no edital, de forma explicitada, a palavra compreensão. Então, o que é compreensão? O que é compreender? Compreender é constatar. Professora, o que é constatar? Constatar é você ir ao encontro de um texto e verificar todas as palavras postas na superfície textual. Você está constatando, você está vendo. Então, a compreensão textual é quando você constata, diferente da interpretação textual. A interpretação é inferência, e toda inferência é uma possibilidade de verdade. Por isso que interpretar, meu aluno, é um nível mais alto. Compreensão está para constatação. Se eu constato, eu lido com fatos. Se interpretação está para a inferência, se eu infiro, eu estou no campo de possibilidade. Por isso que toda constatação é factual e toda inferência é possibilidade. Ficou claro para você? Vamos melhorar. Então, pense nessa simples oração. Vovô viu a uva. Vovô viu a uva. Se eu perguntar quem viu a uva, você vai me responder: vovô. Ok. Você compreendeu ou você interpretou? Professora, para responder a sua pergunta, eu só retirei algo do próprio texto que você me mandou. Então, se você, para responder a minha pergunta, você pegou algo da minha própria produção textual, você compreendeu. A compreensão, ela é fruto da constatação. Você constatou que foi o vovô que viu a uva e entregou. Então, o modelo de pergunta de compreensão textual é o modelo que vai favorecer a retirada do gabarito do próprio texto compartilhado. Então, quando eu pergunto quem viu a uva, você não precisa deduzir, conjecturar. Você vai lá e pega algo que eu mesma já entreguei. Quem viu a uva? O vovô, professora. Legal. Vou mudar. Agora eu vou formular uma pergunta com esse mesmo texto, mas de interpretação. Por que foi o vovô que viu a uva? Por que foi o vovô que viu a uva? Você percebeu? Agora, para você responder a essa pergunta, não adianta copiar do texto compartilhado. Você agora é obrigada a deduzir. Por isso que a sua resposta, ela vai estar no quadrado da possibilidade de certa.
Cláudia, eu acho que o vovô viu a uva porque ele estava perto da uva. Cláudia, eu acho que o vovô viu a uva porque ele trabalha com esta uva. Não foi a vovó porque a vovó estava lá na cozinha. Você começa até a conjecturar novas personagens para esse cenário. De qualquer feita, a resposta a uma pergunta de interpretação, ela será sempre fruto de uma inferência baseada numa lógica. Então, interpretação é uma ação mais evoluída. A interpretação está para o invisível, a interpretação está para o subliminar, a interpretação está para as informações das entrelinhas, diferente da compreensão textual, que obrigatoriamente ela vai trabalhar com o posto na superfície textual. Se eu falo para você, estou com calor, dependendo do contexto, isso já é suficiente para você ligar o ar-condicionado, abrir a janela, porque você interpretou. Eu joguei com palavras dentro de um contexto lógico, você fez a leitura por interpretação. É diferente de eu falar, liga o ventilador, entreguei tudo. Você tem o texto posto. Então, quando eu compreendo, eu constato. E se eu constato, é factual, é inquestionável. Agora, toda interpretação é uma possibilidade de acerto, porque é baseado em dedução e interpretação. Até aqui, estamos juntos, ok? Avançando. Os concursos apresentam questões interpretativas que têm por finalidade a identificação de um autor autônomo. Portanto, o candidato deve compreender os níveis estruturais da língua por meio da lógica, além de necessitar de um bom léxico internalizado, né? Então, quando a interpretação é cobrada nos concursos públicos, a intenção primária é descobrir leitores autônomos. Para ler e entender bem um texto, basicamente, deve-se alcançar os 2 níveis de linguagem: o informativo, reconhecimento, e o interpretativo. Parou? O que isso quer dizer, professora? Em resumo, o que eu já explanei. Quando se ler de verdade, esse leitor, ele será um coautor. O que é ser coautor, professora? É ser autor dos seus próprios sentidos. Então, há muitos brasileirinhos que se dizem leitores, mas ler de verdade é ter a capacidade dialogal com o material e mais, ter a capacidade de militância, de defesa das ideias. Se você ler um documento e não conseguir explicar o que você leu, acredite, você não leu. Se você ler um documento e na hora de defendê-lo, você não acerta na defesa, desculpa, você não leu. Porque ler necessariamente é você traduzir. Quem entende, consegue articular. Quem ler um texto efetivamente é capaz de defender as ideias desse texto. Há muitos candidatos que, quando leem um texto na prova, ao chegar ao final da leitura, só sabe que nada sabe. Alguns questionam, professora, como isso é possível? Eu falo a língua portuguesa, leio um texto escrito na língua portuguesa, chego ao final do texto e nada entendo sobre o texto. Calma, você só não conseguiu dialogar com este texto. É bom lembrar que nós não somos leitores para todos os textos. É importante conhecer a estrutura exatamente para facilitar nosso caminho.
Quando você conhece a estrutura de uma narração, de uma descrição, de uma dissertação, de um texto injuntivo, de um texto prescritivo, quando você começa a dominar gêneros textuais, você começa a conhecer o inimigo. É difícil ganhar do inimigo sem conhecer a face. Então, quando você se predispõe a ler, você será obrigado a passar por 2 níveis. O primeiro, da compreensão. Eu consigo compreender sem precisar interpretar, mas eu não consigo interpretar sem ter compreendido, porque o estágio da compreensão é o estágio da investigação. Quando você analisa se todas as palavras que compõem aquele texto são palavras do domínio, se existe algum latinismo, alguma palavra que possa prejudicar a interpretação. Quando você compreende um texto, você investiga se aquela modalidade textual agrada, se você tem facilidade em ler um texto, por exemplo, filosófico, um texto poético. Compreensão é constatação, você vai jogar com tudo que foi publicado. Agora, você consegue só compreender. Muitos alunos não vão bem em provas de interpretação porque eles ficam só no estágio da compreensão. Ok, professora, interpretar é subir um nível, gente. Eu só vou interpretar se primeiro eu passei pela constatação. Agora que eu já sei que o texto fala sobre violência, agora que eu sei que as palavras todas são palavras do meu léxico, agora sim eu vou trabalhar intenções. Porque quando se interpreta, você busca intenções. Existe um autor intencionado a comunicar algo. Você começa a lidar com as ideias, com as inferências, com as deduções, e é aí o estreito, é aí a área de perigo. Se você não tiver possibilidade de dialogar com o texto, se você não estiver atento a esse texto, a estrutura interna, as intenções, você vai errar questões inteligentes sobre interpretação textual. Claro que você não precisa. Para isso, comprometa-se com o texto. Ficou clara, então, essa diferença? Interpretar é inferir e compreender é constatar. Trouxe um exemplo simples para que você tenha memória no dia da prova. Feijão com arroz, gente, alimenta. Muitas das vezes vocês querem complicar o meio do campo e não conseguem lembrar de bons exemplos na hora da prova. Quando se fala, vovô viu a uva, pergunta, quem viu a uva, é pergunta de compreensão, porque a resposta está na superfície textual. Vovô viu a uva, por que foi o vovô que viu a uva? Já é uma pergunta de interpretação, porque a resposta não está escrita. Você vai ter de entrar no mundo das inferências. Muito bem, vamos voltar e continuarmos esse bate-papo. A primeira, que é a compreensão, deve ser feita de maneira cautelosa por seu primeiro contato com o novo texto. Desta leitura, compreensão, extrai-se informações sobre o conteúdo abordado e prepara-se o próximo nível de leitura, que é o nível avançado, interpretação textual. Durante a interpretação propriamente dita, cabe destacar palavras-chave, passagens importantes, bem como usar a palavra para resumir a ideia central de cada parágrafo. Esse tipo de procedimento aguça a memória visual, favorecendo o entendimento. Reparem que essas dicas, essas estratégias de leituras, nada mais é do que a ação dialogal. Quando você destaca uma palavra-chave, quando você resume, faz uma resenhazinha na lateral do seu texto, na margem, você está dialogando. Porque ninguém destaca uma palavra considerada importante sem já ter tido um pensamento sobre ela. Eu, quando leio um texto, eu marco muito, marco demais. E por que eu estou marcando? Porque eu estou vendo sentido, estou vendo importância. Só em avaliar aquela palavra como importante, eu já estou dialogando com o material. É isso que eu falo, processo dialogal. Não se pode desconsiderar que, embora a interpretação seja subjetiva, há limites.
A preocupação deve ser a captação da essência do texto, a fim de responder às questões de interpretação. No caso de textos literários, é preciso conhecer a ligação daquele texto com outras formas de cultura, outros textos e manifestações de arte da época em que o autor viveu. Isso faz toda a diferença. Se não houver esta visão global dos momentos literários e dos escritores, a interpretação pode ficar comprometida. Pode, gente, é possibilidade de. Aqui não se podem dispensar as dicas que aparecem na referência bibliográfica da fonte e na identificação do autor. Isso quer dizer o quê, professora? Vamos nós. Leitura, para acontecer, ela conta com seu conhecimento holístico. Professora, eu não posso ler sem conhecimento holístico? Não, porque a leitura nada mais é do que o contato, a conexão com outros textos que já habitam o seu mindset, o seu mental, o seu cerebral. Então, as leituras são complementares. Quanto mais repertório você possuir, quanto melhor for o seu repertório, seu conhecimento de mundo, seu conhecimento holístico, mais informações você terá para dialogar com aquele material e dominá-lo de forma global. Se você sabe quem é Manuel Bandeira, você vai entender com maior facilidade um texto de Bandeira. Se você conhece sobre ecossistema, quando um texto na sua prova falar sobre este nicho, você trará outros textos que habitam a sua mente para criar o quê? Conexão. Agora, quando cai na sua prova um texto que você não possui um repertório, aquele texto é desafiador. Então, quanto mais leituras uma pessoa possui, melhor leitora ela é. E a leitura torna-se fácil para esse ser, porque ele já possui muitas informações, ele consegue traçar conexões que uma outra pessoa que não tem esse hábito de leitura não vai conseguir, porque é uma caixinha vazia. Então, ler é dialogar. Eu dialogo com o material posto, mas eu dialogo também com meus intertextos. Quanto mais informações eu souber sobre aquele assunto, claro que o meu entendimento das informações subliminares, o meu entendimento vai ser melhor. Legal? Mas cuidado! A última fase da interpretação concentra-se nas perguntas e opções de resposta. Aqui são fundamentais marcações de palavras como. Então, quando você estiver lendo o enunciado da sua prova, o enunciado da questão, cuidado com não, exceto, errada, respectivamente, que fazem diferença na escolha adequada. Muitas vezes, em interpretação, trabalha-se com o conceito do mais adequado, isto é, o que responde melhor ao questionamento proposto. Por isso, uma resposta pode estar certa, mas não ser adotada como gabarito pela banca examinadora por haver uma outra alternativa mais completa. Como a FGV trabalha dessa forma, gente? Demais. Ainda cabe ressaltar que algumas questões apresentam um fragmento do texto transcrito para ser a base de análise. Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que aparentemente pareça ser perda de tempo. Não existe isso, ok? Há pessoas que pensam da seguinte forma: se a banca colocou esse fragmento, é aqui que eu vou ficar. Meu amigo, a FGV vai jogar. E se você for preguiçoso, você pode errar. E no final, por uma ação ou por uma inação, você jogou fora o seu concurso. Faça o trabalho direito. Início, meio e fim. Abre o ciclo, feche ciclo. Então, se eu tenho uma questão que trouxe um fragmento do texto,
eu volto porque aquele período vai ser importante. Há momentos que eu não vou precisar reler o texto todo, uau, mas eu vou precisar ler o período, porque o período é a menor unidade de sentido completo dentro desse texto. Se a banca já entregou o período, aí eu vou ler o parágrafo, porque eu sei que aquele parágrafo é uma perspectiva apresentada sobre o tema central. Então, se é prova semântica, respeite o texto, porque ele vai gerar bons resultados se você assim proceder. A descontextualização de palavras ou frases, certas vezes, são também um recurso para instaurar a dúvida do candidato. Leia a frase anterior e a posterior para ter a ideia do sentido global proposta pelo autor. Desta maneira, a resposta será mais consciente e segura. Não correr risco é a regra do jogo. Nada de correr risco. Nós não estamos aqui para brincarmos com a nossa aprovação. Meu amigo, acabou o primeiro momento. Passamos pela base teórica da primeira chamada do conteúdo de língua portuguesa do edital elaborado pela FGV para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Você viu? Não é tão difícil assim. Mas se eu quero tornar-me perito, eu vou treinar, eu vou assistir essa aula, eu vou resenhar, eu vou ser de fato um leitor, porque leitor é aquele que produz sentidos. Tudo que a Cláudia compartilhou, você agora vai refletir e vai criar o seu próprio conceito em cima do que eu disse. Leitor, coautor. Junto, criar os seus próprios sentidos, porque tudo que nós elaboramos, a memória guarda por mais tempo. Faça agora o dever de casa, porque vou me encontrar com você para resolver as questões. Fechamos a base teórica 1, nosso próximo encontro, questões. Hora do vamos ver. E é o momento mais importante. É exatamente na hora das questões que nós acertamos as arestas, que possibilidades surgem e verdadeiramente meu aluno compreende se ele domina ou não a base teórica. Então, prazer e daqui a pouquinho estaremos juntos. Legal? E já falei, hein? Foco na missão, porque vamos mudar essa realidade. Está muito perto. Fui! Até a nossa próxima aula.